Bom, pessoal, vamos lá então falar um pouco a respeito da participação do pré-candidato até o momento, Jair Messias Bolsonaro, dentro do programa Roda Viva, ontem na TV Cultura. Bom, o que eu pude analisar dentro do contexto de todas as perguntas dos profissionais de imprensa que ali estavam ladeando o debate, como já é costumeiro dentro do programa, a pessoa já conhece o Roda Viva, um programa muito antigo. Foi assim, sabe, uma coisa muito murcha, muito burocochô. Parece que tinha alguns jornalistas ali que estavam com medo de fazer algumas perguntas para o Bolsonaro. Tinha até uma jornalista que pedia 1000 desculpas, me corrija se eu estiver errada. Outro do outro lado, sabe, colocando algumas piadinhas ou frases de efeitos. Parece que, sabe, o pessoal estava meio que com medo de cutucar a ferida do Jair Messias Bolsonaro durante todo o debate. Eu não vou dizer que isso possa ter tido algum tipo de conveniência, mesmo porque ao momento em que se apresenta nas pesquisas, o Bolsonaro não precisa disso daí, no meu ver. Mas a gente sente falta, por exemplo, do próprio Augusto Nunes, que foi um jornalista que muito participou do Roda Viva e história fez dentro do programa, que se despediu, aliás, no Roda Viva com a participação do Sérgio Moro. E a gente via ontem, por exemplo, alguns jornalistas que estão iniciando, né, dentro da formação da bancada, sabe, não com despreparo, porque são competentes, são jornalistas que estão ali dentro de veículos de comunicação importantíssimos e têm sim, além da formação, competência para estarem dentro desses. Mas o que a gente pode ver é uma coisa, sabe, muito, sabe, desigual. Não que a gente queria que batessem no Bolsonaro, eu particularmente, né? Não vou colocar vocês dentro dessa mesma opinião que a minha, por exemplo. Mas, sabe, é como eu falei ainda há pouco, sabe? Alguns parece que quando ia fazer a pergunta para o Bolsonaro, passava um gelzinho antes, dava uma lubrificada, passava um paninho, agora, candidato, eu vou fazer a pergunta. Tava mais ou menos assim. Agora, por outro lado, eu não quero entrar muito na questão de análise política, mesmo porque nós já temos outros vídeos que foram feitos e outros que serão para analisar a coisa politicamente mais a fundo. Mas eu vi o Bolsonaro falar e responder as mesmas coisas de sempre. A questão mais tocante foi a questão da CLT voltada principalmente para os trabalhadores rurais, que ele deu sem entender que vai endurecer para os caras e tirar alguns benefícios. Por outro lado, ele continuou falando daquelas coisas que todo mundo já sabe, do caso com a Maria do Rosário, que ele vai bater de frente, que ele vai para cima dentro do que está acontecendo no Rio de Janeiro, de uma maneira muito prática, muito eficaz. Mas, sinceramente, eu que digo, até o momento que foi gravado esse vídeo aqui, que eu não tenho, eu não consigo escolher um candidato dentro do atual cenário para mim e com gosto votar nas urnas, eu posso dizer o seguinte, uma opinião imparcial. O Bolsonaro, ele fala muitas coisas e muita gente do outro lado vai nessa onda aleatoriamente, certo? É muito fácil você chegar e falar assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou mandar prender, eu vou mandar liberar as armas, eu vou mandar recolher todos os vagabundos que estão na rua, eu vou dar um jeito no país porque eu sou fulano. Mas cadê o plano para isso? Onde está a consistência para isso? E vamos nos lembrar, por um outro lado, também, que para você governar, você precisa de uma base aliada muito bem fundamentada dentro do Congresso Nacional, certo? Fato esse que, você sendo petista ou não sendo petista, o Lula teve sim muita maestria durante os seus 2 governos. A Dilma já foi um desastre nesse sentido. E se a gente voltar ainda lá atrás do tempo, vamos nos recordar também de um certo candidato durante as eleições de 1989, que foi eleito na primeira eleição direta após o regime militar no Brasil, que foi Fernando Collor de Mello, que tinha lá um discurso muito parecido com o do Bolsonaro, certo? Ele falava, ele botava o dedo no nariz, ele empinava o peito para falar e se classificava
na época, você que é mais jovem, que não acompanhou essa época, mas pesquise aqui no YouTube, como o caçador de marajás, certo? O cara que vai acabar com os marajás no país. Era um termo muito usado na época, digamos que para os grandes latifundiários ou empresários que conseguiam algumas situações ilícitas para beneficiar os seus patrimônios familiares. Então, eram chamados de marajás. E o Collor acabou ganhando a eleição principalmente em cima dessa frase de efeito. Collor, o caçador de marajás. E agora a gente tem um outro candidato, no caso aí o Jair Messias Bolsonaro, que fala que vai ser o cara que vai dar arma para todo mundo, o cara que vai mandar prender bandido, o cara que não vai dar mole para isso, não vai dar mole para aquilo. Eu até gosto das propostas do Bolsonaro, veja bem. Eu acho muito interessante toda aquela questão, por exemplo, de você diminuir a maioridade penal. Eu sou totalmente a favor dele. Eu sou ainda mais a favor do Bolsonaro quando ele fala que, por exemplo, não pode se liberar a legalidade do aborto dentro do Congresso Nacional. Eu sou super a favor do Bolsonaro quando ele fala, por exemplo, que o trabalhador tem que ter vez e o bandido tem que ter vida dura na cadeia, e outras coisas mais que ele fala. Só que eu não vejo, veja bem, você que está me assistindo nesse momento e de repente simpatiza com o Bolsonaro, eu não me antipatizo com ele nem simpatizo, porque é o seguinte, eu não consigo ver onde ele possa me apresentar como ele vai fazer isso. Ele disse que vai fazer, mas ele não mostrou até agora como ele vai fazer. Correto? Essa é minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente e eu respeito, porque isso se chama democracia. A própria democracia que o próprio Jair Bolsonaro prega aí e fala muito bem aos quatro cantos. Eu não acho o Bolsonaro um péssimo candidato, ok? Só que dentro do que eu vi ontem no Roda Viva, e analisando outras participações, por exemplo, acompanho muito o debate dele na Jovem Pan também, no Jornal da Pan, que é de manhã, feito aqui em São Paulo, mas eu não consigo deglutir ainda como ele vai fazer tudo isso, mesmo porque, como eu disse ainda há pouco, ele vai precisar de uma base aliada muito bem fundamentada, correto? Se ele ganhar as eleições. Por exemplo, ele não adianta ele falar que ele vai ser o cara que vai liberar arma para todo mundo, se de repente a maioria dos congressistas quiser derrubar ou não votar a favor dessa lei, certo? Então, o que acontece é uma série de situações. E por um outro lado também, o que eu acho que o Brasil mais precisa, na minha opinião, nesse momento, é de um candidato que eu não vi nenhum, dentro desses press que nós temos até o momento que eu gravei esse vídeo, a apresentar uma proposta eficaz para a economia do país, que você, gostando ou você não gostando do Fernando Henrique Cardoso, mas sim foi um presidente na época que, enquanto ministro da Economia, conseguiu na época implantar a URV, que passou posteriormente a ser o Plano Real, que durante 2 anos bateu inclusive o dólar americano e surgiu uma série de outras oportunidades dentro dessa nova codificação da moeda. Inclusive aí hoje você pode comprar uma televisão em 10, 12, 14 vezes, você pode comprar um carro financiado em não sei quantas mil vezes, graças a esse Plano Real. E quando o FHC ele veio sim para a presidência, para candidato, ele tinha isso na mão, ele tinha um plano econômico na mão que deu certo sim durante muitos anos. Só não dava certo para quem não queria trabalhar. Quem não queria trabalhar simplesmente encostou e começou a falar que era um plano de burguês, que aquilo não daria certo de forma alguma, e ficou esperando, por outro lado, alguns benefíciozinhos alinhados ao próprio Plano Real que vieram depois no próprio governo Lula, certo? De repente, eu falando assim, você pode estar pensando aí também, já deve estar querendo se precipitar nos comentários, dizendo que eu sou a favor do Alckmin, porque eu falei a respeito do FHC aqui. Muito pelo contrário, eu não estou aqui para fazer campanha para ninguém, não. E o Alckmin também, olha, pouco me incentiva a mim votar nele, porque tem menos proposta ainda. O Bolsonaro, pelo menos, ele fala e bate na mesa. O Alckmin nem isso consegue fazer, certo? Eu apenas coloquei aqui
para a gente exemplificar o quê? Uma situação política onde há muito tempo a gente não vê um candidato vir com uma proposta no setor econômico, no setor da fazenda, no setor que vai gerar a economia, vai voltar, ou pelo menos dar esperança ao brasileiro que a máquina pública ela possa voltar a girar corretamente, certo? E ontem, durante o Roda Viva, o Bolsonaro simplesmente ele bate em todas aquelas suas afirmações e propostas com palavras de efeito, certo? Mas como ele vai botar isso para funcionar, que até agora eu tô querendo ver, né? E se até as eleições ele e outros candidatos realmente não apresentarem, eu já digo aqui para vocês, o meu voto vai ser nulo sem problema nenhum, certo? Porque até o momento eu não vi, nem nos outros que participaram até agora aí do próprio Roda Viva, nenhuma é uma questão que a gente possa falar assim, esse é o cara que pode me provar. Porque como já dizia, né, o velho ditado popular, falar até papagaio fala. Bom, meus amigos, espero que vocês possam ter entendido as minhas colocações aqui. Participe dos comentários, mesmo se as suas opiniões forem diferentes das minhas, não tem problema nenhum, tá? Mas vamos procurar fazer isso com respeito, porque principalmente é o que está faltando nesse país, certo? Você agir com um pouco mais de raciocínio, dignidade e respeito, não a mim que fiz esse vídeo, não a outras pessoas que estão assistindo, mas sim à democracia desse país, que até o momento, infelizmente, ela só está em palavras escritas dentro de um livro chamado Constituinte, que, diga-se de passagem, é muito mal analisado dentro desse país. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!